Bem-vindo ao SpadaCast, O SpadaCast é um podcast que fala sobre... assuntos relacionados à espada, como cultura pop em geral, história, cutelaria, RPG, o que mais a gente vai falar? Você tá acrescentando pauta aí que já nem era pra ter, mas tudo bem. A gente vai falar de todos os assuntos que vocês quiserem ouvir e que a gente consiga um gancho com esse universo aí Eu tô dando exemplos. de lâminas, espadas e tudo mais, né? Hoje a gente tem aqui um convidado pela segunda vez aqui no SpadaCast. Presente. É um cara que já veio num episódio anterior. Você tem que assistir todos os episódios anteriores pra fazer um bolão e não vai ler o título do vídeo pra não saber quem é, Aham, né? exatamente. Então a gente Porque a pessoa pode estar ouvindo no Spotify e nem sabe o que a gente tá falando. A apresentação completa do convidado já fiz na parte 1 desse vídeo, né? A gente está aqui com o Flávio Braga. Ele é bacharel em Direito, licenciado em História, mestrando em Educação. Quero ver acertar Ele tudo, hein? tem vários títulos dentro da Ordem Demolei, que é a que a gente vai falar mais nesse vídeo, né, Isso, Flávio? Então, vamos sim. apresenta aí o que é Demolei, o que é... Você que inventou? Não. Começou quando? De É aqui novo- de Piracicaba? Não, eu vou fazer o mesmo disclaimer, né? O mesmo aviso que eu fiz na outra encontro nosso, né? Que eu não estou falando em nome de nenhuma instituição, falo aqui como pessoa física, não represento ordem nenhuma. Então isso é muito importante. Mas o que é a Ordem Demolei? A Ordem Demolei, ela é uma... O título certo dela é uma sociedade filosófica, filantrópica e fraternal para jovens de 12 a 21 anos. Quantos Fs? Você viu? Pra decorar isso foram alguns anos, cara. Imagina. E, resumindo, ela é um grupo de jovens, né? Baseados numa tradição que vem da maçonaria, né? Através de simbolismo, de cultura, de ritualística, muito inspirada na maçonaria. Voltada para a construção de valores sociais, cívicos. Toma cuidado com maçonaria, que o pessoal às vezes acha que maçonaria é religião e não é. Não é. Podemos falar, inclusive, um pouco de maçonaria, né? Então, Se a vocês pessoa quiserem. vinculada à Ordem Demolei vai até os 21 anos, é isso? E depois ela fica desvinculada porque ela ganha idade pra entrar pra maçonaria? Não, ou Aí tem ela nem- faz parte de podcast Destrói o Sonho da Infância das pessoas. Ah, entendi. Não, na verdade não. São Desconstruindo duas sonhos. ordens que, apesar delas terem correlação. vínculo, então a maçonaria apoia, ajuda a Ordem Demolei, mas não existe uma ligação direta, não é uma continuação. Então, o que acontece, na verdade, é que quando você atinge os 21 anos, você é chamado de Sênior Demolei. Você atinge a idade onde você não ocupa mais cargos, onde você não faz parte mais da chamada ritualística, porque a ideia é deixar que os mais jovens façam parte. Afinal, é um grupo para jovens. Como sênior, você continua sendo Demolei, só que você vai pro apoio. Você vai dar suporte para as atividades, você vai ajudar a passar instruções, você vai ajudar a organizar os eventos. Então você fica ali como um staff. Você não é mais o protagonista, você fica nos bastidores, tá? Então, basicamente isso que é a Ordem Demolei, né? Ela ensina valores através desse simbolismo, tem atividades sociais, então os meninos eles visitam orfanatos, creches, asilos, fazem campanhas de arrecadação de alimentos, organizam eventos, né? Então jantares, esse tipo de coisa, além das discussões relacionadas principalmente à chamada 7 virtudes cardeais, que são 7 principais valores que a ordem escolhe para ensinar que é importante para a vida de um menino, de um jovem, né? Que eu vou listar aqui os 7, são... Eu não preciso aprofundar, mas pelo menos falar Sim, o nome delas, né? amor filial, que é o amor entre pais e filhos, né? Questão... Amor filial? Amor filial. Amor filial. Né? Reverência pelas coisas sagradas, que é você respeitar o sagrado de cada um, né? Não importa a religião. Não importa né? a religião. Cortesia, que é você não ser um xarope, você respeitar todo mundo. E quando você virar cena, você precisa mais da cortesia, né? Companheirismo, né? Fidelidade, pureza. Pureza é no sentido de você fazer o que você acredita, de você não cometer nada que seja danoso para você mesmo, ou seja para o seu corpo, ou pela sua própria consciência, né? E patriotismo, mas patriotismo no sentido de você servir a sua comunidade, não de ser uma coisa ufanista, né? De colocar a nação e fazer guerras, esse tipo de coisa. Eu lembrei agora que eu tava vendo um vídeo recentemente sobre Código de Honra de Cavaleiros, né? Que eles falavam sobre isso, você falou do patriota, mas no sentido não da bandeira, no sentido de você ter orgulho de quem você é, Sim. exatamente porque não você se achar superior,
Você simplesmente proteger quem você é, proteger a sua família, proteger... Não importa onde você nasceu ou onde. Acho que a questão é um pertencimento, né? Quando você entende a história, de onde você vem, a comunidade que você frequenta e tudo que envolve, você se sente pertencente, automaticamente aquilo ganha um valor extra e você vai se dedicar em prol daquele comunitário, daquele espaço. Exato, perfeito. Esse é exato o contexto que a Ordem tenta trabalhar. É no sentido de você reconhecer que você faz parte de um grupo e entender que você tem um papel dentro desse grupo. E se fala muito em liderança, mas não é uma liderança necessariamente política, é uma liderança de exemplo, né? De levar esses valores, de fazer a diferença na vida das pessoas, seja sendo uma pessoa educada, que as pessoas gostam de conviver com você, seja dentro da sua sala de aula, da sua escola, da sua faculdade ou do seu ambiente de trabalho, sendo uma pessoa que tem atitudes éticas ou que faz bons trabalhos, né? Reconhecido pelas boas coisas que faz, e também que entende que o mundo não gira, né, ao redor de si próprio, né? Mas que existe o outro, que você trabalha também pelo outro para fazer o espaço que você está um lugar melhor, o mundo um lugar melhor. Isso que é a essência da Ordem Demolei. Ser Demolei é isso, acreditar que virtude é importante e que a gente precisa ser boas referências dentro da nossa comunidade. Tem um jargão militar nesse sentido de liderança que fala que as palavras convencem, mas só o exemplo arrasta, né? Então, quando você dá o exemplo, automaticamente aquilo lá dentro de uma liderança estimula e cria uma sequência, né? É isso. E, Flávio, não sei se já tá na hora, mas você tem uma caixa misteriosa nessa mesa desde o episódio anterior e eu esqueci de brincar com ela. Eu não sei o que tem dentro dela. Eu achava que era uma bomba. Né? E eu tô começando a ficar com medo. Ele tava falando sobre Jerusalém. Ele falou Jerusalém ali, achou que ele olhou pra você meio cara de árabe, não sei. Nossa, essa daí tá muito errada, cara. Depois eu vou brigar com você. Mas não, mas pô, eu elogiei Saladino. Quem assistiu outro episódio vai ver. Foi uma verde. Ele ia ver a reação do Lion. Como o Lion agiu normalmente, ele falou... Começava em normalidade, ele fala, nem adianta eu ameaçá-lo, né? Então, na verdade, aqui eu trouxe pra vocês... Não quer abrir a caixa pro... Vamos lá. Eu ia mostrar uma a uma, mas aqui acho que dá um panorama, né? É a arte dele, ele quer vender pra gente. Eu sou hippie, galera, então aqui tem minha miçanga. Como nós somos formados em história, a gente teve a disciplina, né? Vender miçanga na praia. Vender miçanga, isso. Né? E, na verdade, aqui eu trouxe algumas medalhas, comendas, né? E paramentos para mostrar um pouco de como que funciona dentro da ordem, né? Para ilustrar algumas coisas. Eu acho que à medida que a gente for conversando, explicando como que funciona a questão dos graus, a questão da cultura dentro da Ordem Demolei, eu posso ir explicando cada uma delas, né? Mas para vocês verem aqui, ó, tem algumas e tem umas penduricalhas aqui. Tem do Vasco, tem do Flamengo também. Do Flamengo? Tem. É interessante porque os times de futebol, né, tem bastante, né, referência templária nos brasões, né. Tem do Vasco da Gama, né? Por causa de Portugal, né? Portugal da Ordem de Cristo. Tem uma cultura muito forte, né? As vestimentas, né? As indumentárias e tudo mais, elas têm uma simbologia, e essa simbologia, dentro daquele contexto, vocês se reconhecem através de alguns elementos diferenciados entre um e outro, que vão na roupa, cinto, né? Que são esses artefatos aí, né? Isso. O que você tava, antes de gravar, a gente estava sendo reapresentado ao contexto de o que é heráldica, né? Que são essas questões do visual, como esses símbolos diferenciam. O que a gente consegue aprender um pouquinho aí? Você vai explicando pra gente. Tá. Primeiro, eu acho que é crucial a gente explicar. Eu disse que a nossa ordem ela herda uma tradição que vem da maçonaria, né? Que é fazer o simbolismo, que é fazer o ritual. Acho que para explicar com qualidade, se vocês me permitirem, como que funciona... Eu acho que a palavra ritual é um pouco obscura ainda para as pessoas normalmente. Isso que eu gostaria de voltar. Primeiro explicar o que é... Acho que o ritual é mais fácil explicar que é uma cerimônia, né? Não é o que... Não necessariamente, é mais simples do que isso. Né? Na verdade, quando a gente fala em ritual... É tudo que é sistematizado, que você faz com uma certa regularidade e com uma finalidade. Traduzindo, se você acorda todo dia, no mesmo horário ou no horário próximo, escova o seu dente, né, colocando a pastinha na sua escova e esfrega no dente, é um ritual. Passar o cogel para entrar no mercado. Para entrar no mercado virou um ritual. Virou um ritual. Isso é um ritual. Então, quando a gente fala... Cara, ritual é o jeito que ela chacoalhava o shake dela.
Aí, ó, tá vendo? Então, tudo isso são daquele jeito, torna sempre daquele jeito, né? Falar, fulano é cheio de rituais. Já devem ter ouvido isso. E tá certo. Isso é um ritual. O que as pessoas confundem é que um ritual necessariamente é um culto, né? Então é diferente, completamente diferente. Você fazer um culto, que daí sim tem a questão religiosa e tudo mais. Não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de fórmulas. Então, quando você vai numa reunião de um capítulo, que é uma célula básica da Ordem Demolei, onde se reúnem Demolei, se chama capítulo. E existe um ritual. Por quê? Porque sempre começa a reunião de um jeito e termina do mesmo jeito. Ela é ritualizada. E você tem falas específicas de abertura e falas específicas de encerramento. Isso é um ritual. É o nosso podcast. A gente começa iniciando, o Lion quer falar e eu corto ele. Vira um ritual. Vira um ritual. Né? É isso aí. Uhum. Também existem cerimônias, mas não necessariamente todos os rituais são cerimônias. O que é uma cerimônia? Ela é uma forma, é um tipo de um símbolo, só que feito atuando. Sim, bem grosseiramente. Por exemplo, um exemplo de cerimônia que não é uma cerimônia religiosa. Quando você termina a faculdade, você recebe um diploma, eles te dão um canudo, você usa a beca, aquilo lá é uma cerimônia, mas não é um culto. Então isso que acho que começa as pessoas a entenderem quando a gente fala que... Uma festa de aniversário no Brasil. Todo mundo vai cantar parabéns para só depois repartir o bolo. Isso, perfeito. E esse ritual ele se torna uma tradição local e você, em grupos e células, os capítulos diferentes se reconhecem porque todo mundo mantém aquela tradição, aqueles rituais. A confusão, eu acho que se dá porque a maioria das pessoas, quando usam a palavra, elas usam durante a religião. Por isso que elas confundem. Né? Elas Perfeito. As cerimônias, elas estão muito associadas também aos ritos de passagem, às iniciações. Que quando a gente fala iniciação, vem na cabeça da pessoa quase uma coisa muito obscura, muito secreta, muito estranha. Algumas vezes mas nem sempre. Né? Por que a sociedade humana inventou iniciações? Porque os processos, eles demoram muito tempo para acontecer. Por exemplo, quando que a gente fica adulto? Quando que um menino deixa de ser menino e se torna um homem? Quando ele tem um comprovante de endereço no nome dele. Quando ele começa a pagar boleto. Então, são formas... Boleto. É o seu comprovante. Né? De adultice. Na nossa sociedade hoje são alguns indicativos, né? Mas o que acontece? Como o envelhecimento nosso, o amadurecimento nosso não é de uma hora para outra, demora anos, na verdade, então a puberdade é longa, né? A voz... até ganhar o seu timbre demora muito tempo, né? E todos os processos. Ah, que bom, ainda tenho chance. Fé, guerreiro, que você chega lá. Chega lá, Raul. Então, em algum momento, precisava criar um marco para sintetizar grandes períodos de tempo ou grandes mudanças de função social. Então, a gente criou cerimônias para fazer esses marcos. Então, uma cerimônia de quando você entra numa religião, por exemplo, o batismo, ou quando se coroa um rei, que você agora é um chefe, ou atualmente, né, passa a faixa presidencial. São cerimônias que marcam grandes mudanças, né, na sua vida ou na sociedade. Então, da mesma forma, existem cerimônias que são também rituais para representar essas mudanças, né? Então, esse é o conceito. Eu estava dizendo que a gente segue a maçonaria, né, nesse sentido. A gente pode falar um pouco de maçonaria também, se der tempo, mas porque a maçonaria tradicionalmente usa dos rituais para passar os seus ensinamentos, alegorias. Na verdade, são como se fossem contos, assim, né? Da mesma forma que você ensina valores através de contos, fábulas para uma criança, dentro da maçonaria você ensina valores através também desses dramas ritualísticos. Né? Então, a maçonaria tem muito simbolismo de pedreiro, então... drama ritualístico, como que é esse negócio? Me veio tipo RPG na cabeça. Tipo isso, assim, então tem o símbolo lá, dos pedreiros, né? A pedra bruta e o martelo de corte, por exemplo. Então, ele vai dizer que a pedra bruta é como você, como o seu caráter. Ele é bruto, ele é imperfeito. Então, você tem que ir com uma certa diligência, um certo zelo e ir batendo naquilo e cortando suas arestas para que aquilo fique liso, fique reto. Então, é uma metáfora para a vida. Isso acaba se tornando um drama ritualístico, porque dentro desse ritual, dessa fórmula sistematizada... Mas vocês fazem exatamente isso? Não necessariamente. Não necessariamente, né? Só usar metáfora... São metáforas, são simbolismos. Muitas vezes... Depende, né? A própria maçonaria, ela tem vários ritos. O Nelson batendo no negócio, vai ser legal. Não. Então, a própria maçonaria, ela tem vários ritos, né? Várias formas de fazer isso, de contar essas histórias, de
de apresentar esses símbolos. Alguns só desenham, outros eles enfeitam a parede, outros eles só falam. Então, a essência que é o importante. Então, você tem as ferramentas do pedreiro e elas não são só ferramentas no sentido de ofício, de trabalho. Elas ganham um significado mais profundo, que são coisas que você vai usar para a vida. Então, o martelo que corta a pedra, o nível que nivela os homens num nível de igualdade, a colher de pedreiro que formam a união, que constrói, enfim, tem vários simbolismos maçônicos. A gente tem a mesma coisa, só que uma simbologia própria, que não é de símbolos de pedreiros. A gente tem os simbolismos que são das virtudes cardeais, que eu já falei, né? E também algumas coisas relacionadas à história dos Cavaleiros Templários. Poxa, eu acho os pedreiros bem mais legal que os cavaleiros, hein? E você? Ganham mais dinheiro, inclusive. É verdade. Quanto é o salário de um cavaleiro hoje? Hoje em dia tá... Bom, se bem que um cavaleiro legítimo da Inglaterra tá montado na grana, hein, cara? O cara lá da nobreza lá, eu vou te falar que o cara que tem o título de Sir hoje tá bem da até hoje mas ainda, da herança, né, pô? O pedreiro, ele a ele rainha ganha lança a mão dos títulos próprio... de cavaleiro, mas não mais no sentido militar, né? Num sentido de importante para a nação, importante para... simbólico. Que são, por exemplo, os pesquisadores que recebem título de cavaleiro, cientistas, né? Uhum. A cavalaria celibatária, né, que chama? Que é quando a pessoa recebe o título, mas ele não exerce a função de cavaleiro. Celibato é quem não faz sexo, cara. Não, não sei, tá assim no Wikipedia. O celibatário, se você abrir, ele fala disso. Pode ser que seja uma ignorância várias minha, nunca ouvi esse termo. Pode ser que seja um desconhecimento meu mesmo. Uhum. Tá lá no... Aquele que não pratica o ato de montar a cavalo. Pode ser dessa ideia. Não sei que montaria que nós estamos falando. Tem as ordens lá, sabe? Os títulos. Pessoas famosas. O cavalgada aí nós estamos falando. Bom, vamos voltar pro Deixa Demolay. quieto isso, Por exemplo, um famoso recebe o título de Sir, por exemplo. Isso. Tá nessa ordem. No último vídeo a gente tava falando dos Templários, né? No final do vídeo. E aí que vai ter esse link entre Templários e a Ordem Demolay. Demolay porque o nome, né, homenageia o último mestre do templo, né? Uhum. Mas pra gente chegar ao último mestre do templo, eu preciso fazer uma recapitulação. É muita história, né? Mas eu vou tentar sintetizar. Então, eu tava dizendo no outro episódio que os 10 primeiros anos dos Cavaleiros Templários são um grande fracasso e essa história começa a mudar a partir do momento que eles têm o apoio intelectual do Bernard de Claraval, que é um cara muito ligado à teologia, um cara que, né, pregava uma vida mais regrada, uma vida mais asceta, né? E... Enfim, e aí o Bernardo de Claraval, ele começa a fazer uma propaganda desses Cavaleiros Templários na Europa e ganhar apoio desses nobres. Então, cada vez mais, eles vão mandando seus filhos nobres, né, com grana, com equipamento, se juntar na ordem do templo e ela vai crescendo. E é assim que eles começam a ganhar uma notoriedade. Quando ele já está com um corpinho, o Bernardo de Claraval faz uma audiência com o Papa. E diz para o Papa que é muito importante para a Igreja Católica ter como ferramenta, ter a seu dispor, um grupo de soldados que servisse diretamente à igreja, né? Lembram que eu falei no outro episódio da junção do militar com o monge. Então o Papa acha isso interessante e ao longo do tempo ele vai emitindo as famosas bulas papais. São documentos que o Papa vai emitindo, né? E cada bula vai dando certas regalias para essa ordem, né? Do templo. Então eles... Você é do meu clubinho? Então você pode. Você pode. Então um exemplo disso é que eles consideravam um pecado cobrar juros. Eles diziam que era usura. Para os templários estava ok. Então, eles diziam também que você deveria respeitar os reis, menos os templários. Eles estavam diretamente subordinados ao Papa, que era o chefe do clero. Então, eles têm algumas possibilidades que fazem com que eles cresçam. Mas cobrar juros é sacanagem. Pô. É o que deixa eles ricos. Até hoje, né? Juros é o que deixa qualquer um rico. Então... mas o Papa mas tá eles permitindo. Eu acho que no sentido deles ganharem... talvez até militarmente também, uma autonomia de não ter que toda hora que chegasse um rei diferente ou um nobre, eles terem que abaixar a cabeça e eles teriam uma diretriz soberana ali para liderar esse ambiente de cruzada, né? De ocupação lá de Jerusalém. É isso. E, na verdade, você no outro episódio citou a conquista do território ali da Península Ibérica, né? E os templários, eles também destacam uma parte deles, né? O próprio Hugo de Pains vai uma época para a Europa e eles, para recrutar novos membros e para divulgar a ideia, né, a ideologia, né, da Ordem do Templo, e lá eles são muito bem recebidos e combatem as cruzadas ibéricas também.
não só na Terra Santa, mas combatem na Europa, ajudando a reconquistar vários pontos estratégicos ali para os europeus, né? Até falar dessas guerras, né? Eu ia comentar que tem uma série muito legal da Amazon, né? O El Cid, que tá falando exatamente sobre essa reconquista da Península Ibérica. Então, e aí eles constroem, inclusive, castelos, né? Quem vai pra Europa hoje encontra ainda castelos templários e tudo mais. Mas a série se passa bem antes do Hughes de Pine, só avisando, tá? Tá, eu não acompanhei. É bem antes. É da época da conquista do Guilherme, o Conquistador. Então é exatamente meio do século XI, né? Tá. Bom, e aí então eles ficam ricos, né? Tem as peregrinações, né? O Bernard Clairvaux incentiva os peregrinos a irem para a Terra Santa, e lá os templários montam postos onde um cara, para fazer a viagem, que era um território perigoso, você dava sua grana para um oficial da Ordem do Templo, ele te dava um selo que comprovava que você depositou aquela grana, você viajava tranquilo, não era assaltado, não era saqueado, chegava no outro lado, você apresentava esse selo e resgatava essa quantia, deixando uma parcela como taxa, né? E a partir disso eles aumentam mais o dinheiro e eles começam a emprestar esse dinheiro para os nobres e passa muito tempo. Aí eu disse do Saladino, né? Hugo de Pains é 1108, salvo engano, que funda a Ordem do Templo. Lá, meados de 1300, as cruzadas vão minguando, né? E chega um momento, então, que cai a última fortaleza cristã, que é Acre. E aí eles vazam de lá, né? E a Ordem do Templo ela fica muito mais concentrada em fazer operações financeiras, emprestar dinheiro para nobre na Europa, enfim, eles ficam nessa questão. Aí é outro seriado. É o seriado Templários, né? Começa aí, né? Com a queda de Acre. A galera acha que o Santo Grau tava lá, ele joga. Mas daí é história. É história. Não é ficção, aliás. Né? E aí eles chegam, então, né? Eles emprestam muita grana. E aparece uma figura, né? Que é o Felipe IV da França, que é um dos caras que emprestou muito dinheiro dos Templários. E chega um momento que ele tá numa guerra ferrenha com a Inglaterra, que não acaba, e ele tá devendo até a calça. Pra variar, a França tá brigando com a Inglaterra. Sempre, né? Nossa, eu nunca vi isso. O Mel Gibson vira francês nessa hora. Nessa hora o Mel Gibson tá do lado da França. E aí o cara tá devendo tanto que ele tem uma ideia genial, que é meter um calote e roubar o dinheiro dos caras. De uma forma mais simplificada. Pô, não podia dar errado. Como que ele vai fazer isso? O Felipe, que é o rei da França, ele tá numa treta muito forte com o Papa da época, que é o Bonifácio VIII. Então ele tá numa briga com o Bonifácio VIII. Quando o Bonifácio VIII morre, né, ele dá um jeito de manipular os cardeais para colocar um Papa francês, né, um Papa que fosse a favor do clero francês, né, e dos interesses do governo francês. E aí, basicamente, assim, resumindo muito a história, ele compra o Papa. Ele dá um jeito de colocar o Papa que ele quer, que é o Clemente V, que vira um marionete dele. Para vocês terem uma ideia de como é nítido essa compra do Papa, o Papa da época tirou a sede de Roma, né, e levou para Avignon, na França. Então, o centro da Igreja Católica ficou na França. E eles fizeram uma série de documentos, a própria igreja, né, o Clemente V, detonando a imagem dos Templários? Não, do Papa, que o Felipe não gostava. Do Bonifácio. Tipo, esse cara é do Bonifácio, esse cara é um farsante, é um herege, tá no inferno, charlatão. Uma curiosidade é que se vocês lerem Divina Comédia, o Papa Bonifácio VIII, ele tá lá escrito, né? Como um dos que estão num dos círculos do inferno lá, né? É uma figura que acaba entrando pro folclore, porque ele é tão maldito, né? Consagra-se mitologicamente. Mitologicamente. Então, a partir dessa disputa do Felipe. E aí, o Felipe tendo esse... o papo que a orelha mais coça, né? Coitado. E injustamente, né? Depois os historiadores foram vendo que é tudo uma grande conspiração do rei da França. E é mesmo. Né? Cancelaram o papo. Cancelaram, foi cancelado. E aí o rei da França se aproveita desse controle que ele tem no Papa e tem um plano de prender na maldade, na traição, os templários. E para dizer que era legítimo aquilo, para ele conseguir pegar o dinheiro, ele vai entregar os caras para a Inquisição, com acusações falsas, né? Então, ele estava tendo um velório lá de uma princesa, acho que, salvo engano, é Catarina de Navarra, e já seria comum, né, o Jacques e os outros cavaleiros lá irem pro velório e tal, e ele aproveita a ocasião
e chama eles para uma audiência para discutir uma nova cruzada. Tipo, vamos voltar lá para Jerusalém e tal. Só que quando eles vão lá para essa reunião, na verdade, é uma grande cilada. Ele já tinha distribuído... O Bino não tava lá, né? O Bino tava de luto, né? O Bino não tá... Né? Tava de luto, chorando pela princesa, né? E aí eles recebem, né, a ordem por todo o território francês numa sexta-feira 13 de outubro de 1307... Né, que aí, dizem a verdade aí, aparecendo da referência que eu perdi, olha aí. Que dizem aí, então, que por isso é do outro vídeo, meu. É do outro vídeo. Tem que assistir o parte 1 Não, assisti 2 vezes pra lembrar dessa parte agora. Em 1307, então, eles são capturados numa noite, assim, ninguém entende nada. E pra época é um grande choque, imagina, uma ordem, uma potência ligada à igreja, né? Tanto militar quanto econômica. E fama também, né? De repente, todo mundo preso. E aí o rei da França ele tenta fazer que esse processo ele seja coberto por um falso legalismo, como se tivesse um devido processo legal. Qual é o nome desse rei mesmo? Felipe IV, chamado Felipe o Belo. Felipe o Belo, então. Diz que ele era bonitão. O Felipe o Belo, aí se ele tivesse no lugar do Joffrey, a história do Game of Thrones seria diferente. E obviamente não seria ele que ia rodar. Ele se deu bem, cara, esse cara. Ele é um grande trapaceiro, mas assim, né? Se deu bem, de certa forma, né? Se bem que não, né? Depois falam que a maldição pegou, né? Mas spoiler. Spoiler. E... Enfim, e aí ele dá um jeito de fazer os templários serem torturados por 7 anos, cara. Em todo tipo de tortura para que eles extraíssem as confissões, né? Então, confessa. E muitos cavaleiros, obviamente, foram confessando coisa que nem existia. Então... aí que vão dizer que eles adoravam Baphomet, que eles cuspiam na cruz, que eles faziam todo tipo de heresia. Claro, você está sobre tortura. Então imagina, só para ilustrar o que é um tipo de tortura que se fazia para um Eles deviam ter chamado o Vitor, né, do Metaforando, para resolver isso aí, né? Olhar no olho dele e falar, você está mentindo. Acho que eles iam pôr fogo no Vitor Metaforando. Ia ser acusado de bruxaria. Aí, Vitor, eu sei que você vai ver esse vídeo aí, ó. O cara tá falando que vai tacar fogo em você. Eu não, inquisidores, cara. Resolve lá com a Inquisição, não tem nada com isso. Flávio Braga, vou tacar fogo. Faz o corte. Já tem os cortes? Não, ainda corte não, do espada. Enfim... Pior que corte de espada ficou muito legal, cara. Eu adoro esses primeiros nomes que vem, eu vou anotar. Então, e aí... Exemplo de tortura que você tava. Então, eu ia dizer um exemplo de tortura, né? Exemplo de tortura, que até o Jacques Desmoulins, né? Que eu pronuncio em francês, é Jacques Desmoulins, né? Que ele passou, por exemplo, ele e outros, é o chamado cavalete, onde você prendia o pulso e o tornozelo do cara numa mesa, às vezes tinha um rolo até atrás aqui nas costas, e ia esticando o cara com uma roda e uma alavanca, e aí estourando todos os ligamentos, né, os músculos, às vezes o osso estilhaçava, um negócio terrível que o cara não conseguia nem ficar em pé. Então, imagine vocês não quero imaginar dessa. É um exercício, assim, você confessa qualquer coisa. Você fala assim, né, tem um lá que diz, eu confessaria ter matado Deus para acabar aquilo. Não tem, é uma coisa terrível. Só que o que acontece? Para o Felipe, era importante... Não só que tivesse um documento lá onde o cara assina, sou culpado. Era importante dizer para a sociedade que eles eram culpados e que eles tinham razão. Então eles levam Desmoulins e alguns preceptores. O preceptor era um cara muito importante, que dominava uma preceptoria, tipo como se tivesse o mestre do templo, era o cara, o governante, né? O mais importante da ordem, depois você tinha os preceptores. Então, 3 deles, junto com ele, vão para uma audiência pública, onde os inquisidores levam os documentos e falam assim, agora vocês vão dizer para todo mundo, confirmando o que a gente extraiu na confissão. Só que chega na hora, o Jacques fala assim, é tudo mentira. E aí os caras ficam putos, falam, é tudo mentira então? Então, pela lei da igreja, você vai pra fogueira, velho. Achei que ia mandar mais 7 anos de tortura. Não, ele é queimado vivo. Ele e um outro preceptor fala, é assim também, então, que é o Geoffroy de Charnay. Ele fala, então, se é assim, eu vou junto com o mestre do templo. Os outros 2, eles ficam quietos, não abrem a boca e são condenados à prisão perpétua. Né? Que também é uma pena terrível, né? Já tá tudo estupiado e ainda você fica lá preso, né, pro resto da sua vida num calabouço, né? Mas eles são queimados na frente da Catedral de Notre Dame, né? Por ter se mantido alinhado com a verdade até o fim. Com a verdade até o fim, né? E nesse processo eles também queriam identificar outros templários, queriam identificar onde estava o paradeiro do tesouro, porque era importante também para a França passar a mão no dinheiro. No caso versão da série Templários do History, né? Eles falam que o Felipe o Belo era corno. E esse negócio do corno tá puto, o cara levou a outro nível, né? Não sei.
É que, sei lá, ele era sendo corno ou não, essa parte eu não sei dizer, ele era um cara muito manipulador, e em termos de estratégia era inteligente, né? E aí tem o folclore de que ele teria lançado uma maldição e os perseguidores da Ordem do Tempo teriam morrido, né? Isso ficou muito do folclore, a gente não vai saber se realmente Demolay lançou essa praga, mas realmente os caras morrem depois, né? O vídeo do... Aí como que chama? O Império AD, quando ele fala disso aí, ele coloca lá o Jacques Demolay falando em latim ali, pegando fogo, e a galera fala... eu já vi essa cena. Um velho pegando fogo falando em latim, é porque você se ferrou junto com ele. Enfim, e aí, então, ele morre e ele vira um símbolo, né? Um símbolo histórico real. Martirizado pela causa. Do mártir, né? Que não morre. E isso vai ser muito interessante depois, muitos séculos depois, quando tem o movimento do romantismo, que resgata as novelas de cavalaria. E a gente junta também com a primeira parte, a gente estava falando da diferença da cavalaria histórica, principalmente da cavalaria antes da sociedade de corte, né? E depois da sociedade de corte. Com o romantismo, né? O romantismo ele vem imediatamente depois do iluminismo. O iluminismo vai dizer que a razão, ele vai estar relacionado E quando que você vai chegar a contar da história das coisinhas aqui? Vou contar. Eu quero falar do romantismo, iluminismo... Não, mas é importante, porque o romantismo ele vai contra a ideia dos burgueses. Ele quer resgatar a ideia de que o cavaleiro é um cara legal. Então esses contos de cavalaria, eles aparecem. E o Jacques Demolay, ele vira um símbolo do mais próximo que se tem de um cavaleiro real do cavaleiro das histórias, né? Tipo o Rei Arthur. E ele vai ser usado muito na maçonaria também, depois por influência dos nobres que entram na maçonaria, para fazer essa cultura, né? Então, na Ordem Demolay, a gente chama Demolay em homenagem a esse cavaleiro, e a gente tem simbolismos, e agora eu posso falar dos simbolismos, que relembram dos cavaleiros templários. Então, a gente tem graus que contam, a gente estuda fragmentos dessa história, e a gente tem rituais que fazem alusão a esses episódios, né? Então, a ordem ela é organizada em graus, em etapas de ensinamento. Cada uma você vai recebendo uma cerimônia alusiva, uma cerimônia específica, e vai avançando dentro desse rito, dentro dessa escada, né? Onde você estuda, tem a parte teórica, e você tem a vivência da reunião, onde você vê esses símbolos, essas alegorias. Mas é importante, eu contei tudo isso para deixar claro que a gente não é herdeiro de verdade dos templários, a gente só se inspira. Né? É mais ou menos como, por exemplo, quem pratica esgrima histórica hoje... Não destruindo o sonho da galera de novo. Né? Não é, seu pai não era um cavaleiro de fato, mas você como se inspira... Olha, a menos que você tenha entrado numa máquina do tempo, sei lá, você como que chama? Pegou o DeLorean. Olha, eu tenho certeza que o Nelson é descendente do Demolay. Tá? Você não vai tirar isso de mim, não. Tá? Esse é o nosso segredo mais bem guardado, cara. Não espalhe assim no podcast, não. Mas é isso, que a gente não é um herdeiro de verdade. A gente se inspira no heroísmo, tem essa ideia da visão romântica do templário. Então a gente não é templário, vamos caçar muçulmanos, vamos fazer... Não, é a parte do martírio. De ser leal, de ser fiel. Então ele é um exemplo de você ter uma vida, de fazer o que você acredita, de até sobre a morte ser fiel, de você levar até as últimas consequências o que você acredita, o que faz sentido para o seu coração. Por isso é importante entender a relação com o romantismo, né? Perfeito. E aí, o que vocês querem saber? Eu trouxe aqui algumas medalhas, algumas coisas, né? Essas medalhas vão retratar passagens da história do Jacques Demolay? Essas daqui não. Essas daqui tem mais a ver. Ou né? tem a ver mais com as virtudes em geral. O pessoal não vai conseguir enxergar essas mesmo. Então... Tá. Os detalhes. As faixas, tem a faixa... Por que tem uma faixa branca e uma faixa verde? Tá, é assim. Dentro da Ordem Demolay, você tem dois grandes corpos principais, para simplificar muito a história. Você tem um capítulo que é a célula base, onde você tem 2 graus, o iniciático e o Demolay. Iniciático apresenta a organização e Demolay ele te coloca para refletir um pouco mais sobre as questões filosóficas. A partir disso, se você se interessa mais, quer continuar os estudos, quer aprofundar na filosofia, você pode partir para um corpo paralelo que se chama Ordem da Cavalaria, onde nós recriamos a cavalaria romântica, não é uma cavalaria histórica, onde esse ideal da nobreza, o ideal do cavaleiro, o código de cavalaria, né, onde a gente resgata as cerimônias de investidura, né, da acolada, então a vigília de armas, o toque da espada, todos aqueles rituais que tinham, né, a partir da cavalaria, e que são muito populares na cavalaria romântica, para exemplificar essas virtudes, essas histórias. Então a gente recria isso.
Quando você ingressa na cavalaria, se for do seu interesse, você pode continuar a vida toda no capítulo. Mas se você ingressar lá, você recebe essa faixa branca, né, que ela é uma faixa, obviamente, alegórica, para relembrar o chamado Baldric, que é um talabarte, que é como o cavaleiro utilizava, né, para prender a espada no cinto. Se ele colocasse só o cinto na horizontal, aquilo ficaria caindo. Então, se usava uma faixa presa, né, de lado transversal, né, assim, para dar equilíbrio, sustentação na espada. Então, isso é um suspensório. Isso. Um suspensório, para dar sustentação para o cinto. Exato. Então, isso é simbólico, né, porque nas reuniões de cavalaria nós usamos uma espada cerimonial. Né? Ela é só usada para fazer as movimentações e para reencenar esses cerimoniais de cavaleiros, né? Legal. Entendi. Não tem luta até a morte com elas. Né? Infelizmente não, seria divertido, né? Mas não tem. O Nelson ia acabar com você, hein? Acho que não, ele já tirou X1 comigo, tomou um pau, hein? Olha aí, ó. Deixou no ar, hein? Deixei no ar aqui, ó. Corte de Nelson, assistindo, te chamo pra revanche ao vivo aqui, cara. Nelson deixou. Ó. E a faixa verde? Ele é um bom guerreiro, um bom combatente. A faixa verde tem esse mesmo princípio? E a faixa... Nossa, tem que dizer que ele é, cara. Tô levantando a bola aqui pra você. Não, é cenas dos próximos capítulos. Tá. E aí, você vai avançando nos graus e você chega até o último grau possível por estudo, né? Que é o grau de Cavaleiro da Cadência. Então, cada grau tem uma simbologia própria, ela vai te ensinar valores da vida. Então, é como se você tem essas narrativas que vão te trazendo lições. Então, um vai te ensinar como lidar com falsas amizades, o outro vai te ensinar a como não se render à tentação, o outro vai te ensinar o que você vai deixar para o mundo, o outro vai te ensinar assim por diante. Como lidar com fracasso. São alguns exemplos de ensinamentos que aparecem nesses graus. Poxa, lidar com fracasso é uma lição muito boa. Muito boa. E é um dos graus, né, da cavalaria. E o Cavaleiro da Cadência, ele coroa isso, ele fecha esse ciclo, né? Quando você chega, e depois disso você pode ganhar graus honoríficos, que são por indicação, as pessoas te indicam quando você faz serviços relevantes para a instituição, quando você tem algum destaque, seja pelo estudo, seja por auxiliar o grupo a crescer, ou para, enfim, você é uma boa pessoa dentro da organização, né? E essa faixa verde aqui, que você perguntou qual que é a diferença, ela é um adorno, ela é um reconhecimento de um dos graus honoríficos que você tem na cavalaria, que é o que você leu aí no currículo, nesse caso aqui é o de comendador da cavalaria, né? Que ela é usada não como, simulando uma faixa, mas ela é colocada ao contrário, né? Representando a heráldica, que na verdade, na heráldica, quando você usa uma faixa ao contrário, é uma coisa de mancha. E por que isso? Porque em dado momento, em um dos graus, você promete que você não vai aceitar nenhum tipo de honraria. Só que ao mesmo tempo você vai honrar os outros quando eles merecem. E os outros estão ao seu redor e em algum momento eles resolvem te honrar. E você aceita. Só que por você aceitar, então você acaba tendo a faixa ao contrário, né? Como se você, ao mesmo tempo que é uma honra, é um peso você levar aquilo que as pessoas depositam sobre você. É uma forma de você se manter refletindo sobre a importância. Uma outra joia que tem aqui é do Comendador da Cavalaria, que na cerimônia ele fala de uma lenda arturiana, que é do Sir Gawain e o Cavaleiro Verde, que até lançou um filme agora. Não é muito fiel à lenda original, quem não assistiu ainda. Eu não gostei nem um pouco. Eu também não gostei. Não tem nada a ver com a lenda, né? Mas no contexto é porque o Sir Gawain, ele vai para a disputa com o Cavaleiro Verde, ele hesita a primeira vez, a segunda vez o Cavaleiro Verde ameaça e ele não tira a cabeça, né? E na terceira vez ele bate o machado, mas pela confiança dele só faz um filete de sangue. Isso por quê? Porque ele fica hospedado 3 dias na mansão do Sir Bertilac, que no filme nem desenvolve isso, né? E cada dia é relacionado a uma das machadadas, que ele não pode sucumbir para a mulher. Spoiler do filme, alerta de spoiler. O Cavaleiro Celibatário. Né? Sim, que é a ideia do celibato, né? Da Ordem da Vila Redonda, então. E ele não sucumbe às tentações da mulher, né? Mas no terceiro dia ele fica amedrontado, porque ele vai tomar a machadada no pescoço e ele aceita, por superstição, o cinto. Ele esconde do Sir Bertilac, e é isso que faz ele ser ferido. Ele não morre, mas ele é ferido e ele volta para Camelot com esse ferimento
tipo, envergonhado. E ele chega pra Távola Redonda e fala, pô, vacilei, não honrei vocês. E eles falam, não, você é o cara. Porque você foi o único que aceitou o desafio, esperou um ano, foi lá tomar uma machadada no pescoço, não sucumbiu pra mulher. Então a cor verde é por conta do conto do Cavaleiro Verde. Nesse caso é. Nesse caso é. E a fita é porque ele esconderia, né, o ferimento seu de machado. Então é que é assim, tipo, nenhum cavaleiro é perfeito. E você lembrar da sua imperfeição é importante. Valorizar que você suas falhas como aprendizado, né? Como aprendizagem. Então isso está muito presente nas lições de cavalaria. E as outras medalhas aqui são por outro tipo de conquista. Então você exerce um cargo de liderança, você ganha uma comenda, você ganha um torneio interno, alguma coisa nesse sentido. Aí, pessoal, incentive o pessoal aí dos 13 aos 21 que você disse, né? Dos 12 ao 21 a participar da Ordem de Molay, conhecer. Meninos, né? E quem tiver essa idade ainda, procura conhecer o capítulo da sua cidade. Enfim, vai ter alguns links embaixo aí que vão ajudar, tá? O pessoal que vê no Facebook. E muito obrigado pela visita, Flávio. Isso, que eu agradeço. Eu sei que tem muito assunto para falar, bastante. Mas acho que 2 vídeos pelo menos deu pelo menos um pouquinho para apresentar pro pessoal o que é essa ordem aí, né? Espero que sim. Qualquer coisa, também me procurem aí. A gente qualquer coisa, vão atrás do Flávio que ele vai destruir seus sonhos. Mas é isso aí, gente. Muito obrigado, Flávio, pela presença. Temos uma próxima oportunidade aí que você consiga voltar aqui com a gente. Sim, fazer o duelo com os outros convidados. Não esqueçam de curtir o vídeo, assistir o episódio 1 e 2. Se você assistiu o 2 e ficou com alguma dúvida, reassista o 1. Encaminha para quem pode ter interesse. Exatamente. Né? E se inscreve no canal para dar uma força aí pra gente também. Muito obrigado, pessoal. A visualização de vocês é muito importante pra gente. Obrigadão, hein? Valeu. Valeu, Flavião. Obrigado, cara.